Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre inovações em semicondutores, que é a resolução dos diodos de LED. Bom, a minha equipe é formada por mim, Camille, Erlane, Pedro Arthur e Pedro Sérgio. Para a gente começar a falar sobre os semicondutores, a gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente precisa falar sobre eles. Dentro da indústria da tecnologia, os semicondutores eles acabam desempenhando um papel super importante, crucial, em uma ampla gama de dispositivos. Microprocessadores, chip de smartphone, dispositivos de IoT. Ao entender como é que os semicondutores funcionam, a gente pode explorar melhor esse campo da tecnologia, da eletrônica, e a gente consegue desenvolver novas tecnologias que têm o principal objetivo impulsionar o progresso tecnológico. A gente vive dentro de um ambiente tecnológico muito grande, a tecnologia ela está cada vez mais desenvolvida e cada vez mais dentro da nossa vida. E os semicondutores, eles são peças fundamentais dentro dessa tecnologia e desse avanço tecnológico. Então, a gente vive rodeado de semicondutores. Então, para a gente poder falar sobre eles, a gente precisa primeiro entender o que são. Bom, os semicondutores, eles são materiais com propriedades elétricas intermediárias entre os condutores e os isolantes. Sua principal característica é a capacidade de controlar o fluxo de corrente elétrica, tornando eles essenciais para a fabricação de dispositivos eletrônicos, como a gente acabou de falar. Eles desempenham um papel fundamental na eletrônica moderna, sendo usados para transmissores, chips de computadores, sensores e até mesmo células solares. Eles possuem algumas propriedades, sendo elas três as principais: condutividade variável, o band gap e a dopagem. O que seria a condutividade variável? Diferente dos condutores, os semicondutores eles podem mudar a sua condutividade elétrica. E essa mudança ela depende da temperatura, da luz ou até da presença de impurezas. O band gap, eles possuem uma lacuna entre a banda de valência e a banda de condução. Dentro dessa lacuna, eles permitem que os elétrons eles saltem para conduzir a eletricidade sob certas condições, de acordo com a utilidade dele. E a dopagem significa a adição de quantidade de impurezas, que é justamente um dos fatores que altera a condutividade variável dele. Essas impurezas, elas podem modificar suas propriedades elétricas e otimizar a sua função, deixar ele melhor dentro da função que ele quer desempenhar. Pode passar. Bom, a gente vai falar sobre como os semicondutores são feitos. Os semicondutores, eles realmente são compostos por silício, germânio e arsênito de gálio. Bom, o silício ele é o mais usado dentro da indústria eletrônica e ele possui uma boa abundância da natureza, né? Ele é bem fácil de ser encontrado dentro da natureza. A sua propriedade elétrica ela é ideal para circuito elétrico e ele é utilizado na fabricação de processadores, sensores e células solares. O germânio foi um dos primeiros semicondutores utilizados na eletrônica. Hoje em dia ele é menos comum, mas ainda é utilizado em alguns componentes específicos, como transmissores de alta frequência ou outras coisas. Já o arsenieto de gálio, ele tem alta velocidade de operação e eficiência, então ele é usado em aplicações de alta frequência, como satélites e comunicações sem fio. Também existem outros materiais que não são tão utilizados, como o carboneto de silício, que ele é utilizado em aplicações de alta potência e temperatura, e o fosfeto de índio, que ele é empregado em telecomunicações e fibras óticas. Então, os semicondutores eles acabam sendo a base da tecnologia moderna, presente em praticamente todos os dispositivos elétricos que a gente possui, sendo o silício o mais utilizado como material para ser construído ele, mas existem outros materiais novos que estão sendo utilizados, que estão sendo explorados para a criação de semicondutores, mas ainda não são tão utilizados ainda no mercado como o silício. E aí? Oi, meu nome é Pedro Cedro e vamos falar sobre um semicondutor muito importante, o carbedo de silício. Pode passar. E pode passar também. Não.
Ele é especificamente chamado na sua fase de 3C-SiC. Esse material se destaca por sua alta resistência térmica, alta mobilidade eletrônica e uma banda larga, se tornando ideal para aplicações de alta potência e alta frequência. Na representação da primeira figura, vemos uma estrutura cristalina, onde os átomos de silício e carbono estão organizados de maneira que favorece a sua aplicação em dispositivos semicondutores avançados. Na segunda figura, vemos um gráfico que mostra a velocidade dos elétrons ao longo do tempo no 3C-SiC, o que ajuda a entender seu comportamento na condução elétrica. Agora vamos falar sobre os diodos. Os diodos são componentes essenciais nos circuitos eletrônicos. Eles funcionam como uma espécie de válvula que permite a passagem da corrente elétrica em apenas um sentido, bloqueando o fluxo no sentido oposto. Essa propriedade é fundamental para converter corrente alternada em corrente contínua, proteger circuitos contra a inversão de polaridade e controlar o funcionamento de diversos dispositivos. Existem vários tipos de diodo, cada um com sua aplicação específica. Mas um dos mais populares e revolucionários é o LED. Ele é amplamente usado em iluminação e telas de dispositivos eletrônicos. O LED, ou diodo emissor de luz, é um semicondutor que permite luz por meio do fenômeno da eletroluminescência. Quando a corrente passa pela junção PN do LED, os elétrons se recombinam com as lacunas, liberando energia na forma de fótons, que são as partículas que compõem a luz. A cor da luz emitida depende do material semicondutor utilizado, e não do plástico que envolve o LED. Isso permite produzir os LEDs de várias cores, que são aplicados em semáforos, telas, calculadoras e até sistemas de comunicação por infravermelho. Além disso, a tecnologia LED é eficiente, ela consome menos energia e tem uma durabilidade maior do que as de outras, o que a torna uma escolha sustentável para o futuro da iluminação. É isso. Me chamo Erlane e vou apresentar um pouco sobre o histórico e aplicações. A história do LED começa lá em 1927, quando o cientista russo Oleg Lesev publicou as primeiras teorias que levariam o diodo emissor de luz. Mas foi só em 1962 que Nick Olozok apresentou o primeiro LED com luz visível. A IBM começou a usar os LEDs em computadores em 1964, mas o grande salto aconteceu nos anos de 1980 e 1990, com o surgimento do LED azul. Logo depois vieram os diodos de luz branca, permitindo o desenvolvimento das lâmpadas de LED. Hoje, essa tecnologia está por toda parte, desde semáforos, relógios e calculadoras até backlight de TVs e monitores. Também temos LEDs infravermelhos usados em câmeras, alarmes e controle remoto, ou seja, é uma invenção que revolucionou diversas áreas. Agora eu vou falar um pouco como funciona o LED. Agora que entendemos um pouco da história, vamos ver como um LED realmente funciona. A estrutura básica do LED é composta por dois terminais semicondutores, o ânodo e o cátodo. Eles ficam dentro de cápsulas que podem ter diferentes formatos e tamanhos. Os LEDs usados em lâmpadas, por exemplo, variam entre 3 a 10 milímetros. O funcionamento do LED acontece por meio de uma junção PN, ou seja, um diodo semicondutor comum. Quando a corrente elétrica passa por uma junção, ocorre um processo chamado recombinação dos portadores de carga. Isso gera um estímulo que faz com que o LED emita luz, concentrada principalmente na faixa de infravermelho. Esse é o princípio básico por trás dessa tecnologia tão utilizada hoje em dia. Agora, além do funcionamento básico, há uma característica muito interessante nos LEDs. Diferente das lâmpadas incandescentes, cuja luz se espalha pelo espectro em várias frequências, os LEDs emitem luz com frequência bem definida. Essa frequência depende diretamente do tipo de material usado no semicondutor. Ou seja, ao mudar o material, podemos controlar a cor da luz emitida pelo LED. Isso permite que existam LEDs de diferentes cores, como vermelho, azul, verde e até branco,
conforme mostra a figura a seguir. Um detalhe curioso sobre os LEDs é que a cor da luz que eles emitem não vem do plástico ao redor do componente. Na verdade, a cor depende exclusivamente da partilha do material semicondutor utilizado. Se um LED tem um plástico vermelho ao redor, isso acontece apenas porque o plástico tem a mesma cor da luz emitida, mas ele não interfere na radiação gerada. Já LEDs com plástico transparente ou branco podem emitir luz de diversas cores, pois o que realmente importa é o material interno. Com o tempo, os LEDs foram evoluindo e os cientistas desenvolveram versões capazes de emitir cores com comprimentos de onda cada vez menores dentro do aspecto visível, permitindo a criação de uma ampla gama de cores. Conforme a figura a seguir, que temos aqui ao lado. Essa evolução foi fundamental para diversas aplicações modernas. Meu nome é Pedro e eu vou falar sobre evoluções da tecnologia. O microLED é a evolução sofistificada do LED. Painéis do tipo de LED têm vários micros que formam os pixels. Como o microLED emite luz e constitui a própria tela, ele não tem a necessidade de uma backlight. Outra tecnologia que está em grande avanço é o Quantum Dot Nanoroad LED, criada pela Samsung, uma tela que usa de bastões, nanobastões que abrigam os LEDs. E essa tecnologia não deve ser confundida com a da LG. Pode passar. O impacto econômico e ambiental do LED. O LED oferece uma vantagem de desempenho sobre as demais tecnologias de iluminação, já que o LED ele não emite a radiação UV, ou seja, não contém o mercúrio, e sendo assim ele não precisa de uma substância tóxica para seu funcionamento, como outras lâmpadas que usam o vapor de mercúrio, tais quais a fluorescente. E quanto à economia, o LED ele apresenta uma redução na demanda de energia, uma proteção elevada aos preços e o menor custo de manutenção. Com isso, o custo total da propriedade é muito reduzido. Pode passar. Conclusão. Portanto, é notável que os diodos LEDs representam uma das inovações mais impactantes no campo dos semicondutores e da eletrônica. Ao longo das últimas décadas, os LEDs evoluíram de dispositivos simples e limitados em termos de cor e brilho para soluções altamente eficientes e versáteis, aplicáveis em uma ampla variedade de setores. A revolução dos diodos de LED é um exemplo brilhante de como a inovação em semicondutores pode transformar indústrias inteiras e impactar positivamente nossas vidas cotidianas. Continuar a explorar e investir em tecnologias de LED será crucial para enfrentar os desafios energéticos e ambientais no futuro.